Hoje a gente vai falar sobre digitação na flauta. Hoje você vai aprender a tocar com uma digitação leve, precisa, ágil e confortável, para você conseguir ter mais agilidade, mais velocidade na hora de tocar, sem se estressar, sem precisar estudar um bocado, sem sentir dores, desconforto, correr o risco de lesão e sem passar perrengue principalmente. Pega seu chá, pega sua água, pega seu café, porque hoje eu vou te ensinar o Manual da Digitação Eficiente, o guia para você tocar flauta transversal com leveza, tranquilidade e agilidade e velocidade nos dedos. Afinal, a flauta transversal, a flauta na realidade, todo geral, é um instrumento conhecido e popular pela sua agilidade e velocidade. Então a gente tem peças que exigem essa velocidade, essa destreza e mobilidade dos dedos, e para isso a gente precisa estudar para adquirir isso. Mas não é só estudar por estudar. A gente precisa estudar da forma certa, a gente precisa ter um passo a passo, precisa ter um objetivo, precisa ter um propósito, e é justamente isso que eu vou passar para você. Passar um guia em 3 etapas, 4 na realidade, tem um bônus, para você conseguir treinar, trabalhar e estudar para ir adquirindo essa velocidade, essa agilidade, essa destreza nos dedos, tá bom? Então, prepara sua água, prepara sua flauta, prepara um caderno que hoje a gente vai conversar bastante. E caso você não me conheça, muito prazer, eu me chamo Edilson Júnior, sou flautista, professor de flauta transversal e mentor de flautistas incríveis. E esse aqui é o Falando de Flauta, esse quadro onde toda sexta-feira eu trago alguma aula gratuita, conteúdos riquíssimos, conteúdos de altíssima qualidade, que eu só passo para os meus alunos do conteúdo pago, sobre flauta transversal, sobre música, alguma reflexão, qualquer coisa que inspire você e que ajude você a se desenvolver, seja musicalmente ou pessoalmente. E hoje a gente vai falar exatamente sobre digitação, como já foi comentado. Então, a gente vai entender o que é digitação, a gente vai entender por que digitação é tão importante, tão necessário de estudar, e você vai entender como você pode fazer para solucionar essas dores. E antes de tudo, eu preciso explicar o que é digitação. Então, digitação nada mais é do que o dedilhado dos nossos dedos. Então, enquanto a gente está tocando flauta, os nossos dedos ficam posicionados nas chaves. Esse posicionamento dos dedos, que a gente vai alternando, é a digitação, é o dedilhado. Oi Bruno, tudo bom? Bom dia! Então, essa digitação dos nossos dedos é a digitação, é o dedilhado. E por que digitação, dedilhado é tão importante? A gente precisa de uma boa digitação justamente para a gente ter conforto, para a gente tocar com segurança, para tocar com confiança, para conseguir fazer passagens de notas. Afinal, a gente precisa fazer passagem de nota em qualquer região do nosso instrumento. E, por outro lado, uma digitação ruim, uma digitação que não favorece a gente, que não está bem treinada, que não está bem praticada e consolidada, ela vai fazer com que você tenha dores na hora de tocar, que você tenha desconforto nos pulsos, nos braços, nos dedos, que você não consiga aumentar a velocidade, que você não consiga tocar de forma mais ágil, mais leve, parece que tudo sai pesado e com isso a gente acaba fugindo de muita coisa. A gente acaba fugindo de tocar as músicas que a gente quer, porque tem algumas passagens de notas que a gente não consegue fazer. A gente acaba fugindo de tocar música na velocidade original, porque a gente não consegue aumentar a velocidade, a gente não sabe o que fazer. A gente acaba fugindo de tocar muita coisa por conta de digitação, por uma coisa que é fácil de resolver. Na verdade não é fácil, é simples. O processo é simples, o caminho não é tão fácil assim, mas eu garanto que é possível. Então, digitação é importante justamente por isso. Uma boa digitação vai permitir com que você toque mais rápido, sem se cansar, sem se desgastar, sem sentir dores, sem correr o risco de lesões. E uma digitação ruim, que é o que a gente deve evitar, vai fazer com que você possa ter dores, lesões, desconforto, se cansar, ficar sem energia na hora de tocar e não conseguir tocar mais rápido. Então, às vezes, você pode querer subir de nível, pode querer ir para o nível intermediário e avançado e não consegue por alguns errinhos básicos que eu vou mostrar para você hoje. Então, entendemos que é uma digitação boa, entendemos que é uma digitação ruim. Inclusive, conta para mim aqui nos comentários, conta para mim quem está me acompanhando, quem está assistindo o replay depois, qual é o seu problema atual com digitação? Qual que é a sua dúvida? Qual que é a sua dificuldade? O que é que acontece com a digitação que atrapalha o seu desenvolvimento, que atrapalha a sua evolução? Oi Batuque Cerrado, tudo bom? Bom dia! A gente está falando sobre digitação na flauta hoje. Então, agora que a gente entendeu a importância da digitação, a gente entendeu por que isso é uma coisa tão necessária de estudar, eu vou passar para você o Manual da Digitação Eficiente. Afinal, eu acredito que é por isso que você veio aqui hoje.
Então, eu separei aqui 4 etapas, 4 passos que você deve seguir nessa ordem para você trabalhar e melhorar sua digitação no instrumento. Então, vamos lá. Primeiro passo, a gente precisa, antes de tudo, entender como fazer uma boa digitação. A base para a gente tocar mais rápido, para a gente ter mais agilidade, para a gente ter mais destreza na flauta, é entender a digitação. Entender como ela funciona, entender como ela acontece e ter uma boa postura acima de tudo. Porque sem uma boa postura, sem uma boa base, a gente não consegue tocar, a gente não consegue tirar um som bonito, a gente não consegue fazer passagens de notas de forma confortável, leve e precisa. Então, antes de tudo, a gente precisa trabalhar na base e a gente precisa trabalhar para ter uma boa postura corporal, principalmente uma boa postura das mãos e dos dedos. Então aqui eu separei algumas dicas justamente sobre isso. E postura das mãos é uma coisa tão importante que no curso Flauta Elementar, no meu curso para flautistas iniciantes, a gente tem uma aula só sobre postura das mãos. A gente fala sobre postura, mas eu preferi separar essa aula de postura em 3 etapas, justamente porque só a postura das mãos é uma coisa extremamente importante, que a gente precisa entender. E também é uma tecla que eu sempre bato com os meus alunos, meus mentorados, meus alunos particulares individuais. Porque postura é a base de tudo, é a nossa fundação. Sem ela a gente não consegue construir nada. Então quando a gente fala de postura das mãos e dos dedos, tem algumas coisas para a gente se atentar. A primeira delas é o formato dos dedos. O que é que a gente precisa saber sobre o formato dos dedos? Na hora de posicionar os dedos na flauta, a gente tem que tomar cuidado com 2 coisas. Tocar com os dedos muito tensionados, como se fossem uma garra, e tocar com eles deitados, como se fosse um bico de pato. Então, se a gente toca com os dedos muito tensionados, a gente não consegue, primeiro, ter agilidade, afinal a gente está fazendo muita força para tocar. E, segundo, isso trava a nossa mão, isso causa dor, isso causa desconforto. Experimenta, na verdade não experimentem, mas imagina que você vai tocar desse jeito, tensionado, por 2, 3, 4 minutos que seja. Isso aqui cansa, isso aqui desgasta, isso aqui faz a gente sentir dor, então não é confortável. Por outro lado, se a gente toca com os dedos todos deitados, a gente não consegue ter a mesma agilidade. E, principalmente se a gente pega uma flauta desse modelo, que tem as chaves vazadas, tocar das 2 formas vai causar muito desconforto para a gente. Então, como que a gente precisa fazer esse processo de digitação? Como que é aconselhável a gente fazer esse processo de digitação? Como que eu passo para os meus alunos? O formato das mãos vai seguir o formato de um C. Imagina que você está segurando uma bola ou uma maçã. Segurou aqui, um C, os dedos ficam arredondados, percebe que eles não estão esticados, não estão tensos como se fosse uma garra, eles estão relaxados. Como se eu estivesse segurando uma bola, uma caneca. Vamos imaginar que eu estou segurando a minha caneca. Segurei, tirei ela, esse formato. Esse mesmo formato, eu venho aqui para a flauta e coloco. Percebe que os dedos não estão tensos, não estão esticados, eles estão relaxados. Uma postura de C. A nossa mão não encosta aqui na flauta, a gente deixa esse vão, esse buraco, e os dedos ficam relaxados. Esse posicionamento pode mudar um pouco dependendo do formato da sua mão. Pode ser que você precise aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho, mas a gente sempre tem que evitar os exageros. Então nada de ficar com o dedo de marreta aqui, pressionando, e nem ficar com o dedo muito deitado. Isso aqui acontece muito com aqueles flautistas que tocam algumas flautas orientais. Não sou um bom entendedor, mas algumas flautas orientais que eu já conheci, a gente toca justamente com os dedos passando os orifícios. Então, na verdade, a digitação acontece com essa segunda falange. Mas na flauta transversal não é assim. A gente vai sempre pressionar as chaves com essa primeira falange dos dedos, essa parte macia, essa almofadinha. Então, a gente vai deixar elas aqui e manter sempre uma boa digitação. Então, esses aqui são 3 erros básicos, são 3 coisas para você sempre ficar atento, sempre ficar prestando atenção, porque isso atrapalha muito a sua digitação. Mãos sempre confortáveis e relaxadas, dedos nem muito tensionados, nem muito esticados, formato de C. E, por fim, em relação a esse guia de postura e posicionamento das mãos, uma coisa muito importante que às vezes a gente deixa passar batido é alinhamento da flauta. Porque se a flauta não está bem alinhada, a gente não consegue fazer uma boa digitação de jeito nenhum. Então uma coisa para você fazer sempre antes de começar a tocar é conferir o alinhamento.
Isso aqui, na maioria das vezes, dura questão de 20, 30 segundos e poupa muito estresse, trabalho e cansaço da gente tentando fazer a postura e não conseguindo. Então, antes de tocar, sempre verifica se o bocal está alinhado com o corpo da flauta, se o corpo está alinhado com o pé, porque se um desses três não estiverem alinhados, a gente não vai conseguir fazer uma postura correta de jeito nenhum. Então, por exemplo, vamos imaginar que o meu bocal ele está para dentro. Tô louco, coloquei para dentro, não prestei atenção, não tô nem vendo, coloquei para dentro. Na hora de tocar, olha o que vai acontecer. Se eu faço o meu posicionamento natural, eu não consigo tocar, porque o meu bocal está para dentro. Então, para ajeitar isso, eu tenho que colocar ele para fora, conseguir tocar. Mas, em compensação, essa movimentação deixou o meu pulso dobrado, arqueado. Com isso, eu preciso apertar mais os dedos e eu já atrapalhei toda a minha postura das mãos. Eu já não consigo tocar por muito tempo, eu já estou sentindo dor aqui. E eu não vou conseguir ter agilidade ao tocar. Justamente porque eu não estou numa posição confortável. O som também fica ruim, a gente perde a afinação. Então, alinhamento da flauta é a base, primeira coisa para a gente fazer. Abriu o estojo, montou a flauta, já confere alinhamento, que isso poupa muito trabalho e muito estresse, tá bom? Então esse foi o primeiro ponto. Tá dando para entender tudo por aqui? Você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre digitação? Pode contar para mim aqui nos comentários que eu vou respondendo tudo ao vivo. Segunda coisa, segundo passo, a gente precisa entender como a gente faz para ter mais agilidade. Então, primeira coisa, a gente entendeu como fazer uma boa postura, afinal, uma boa postura é a base de uma boa digitação. Segunda coisa, a gente precisa entender como ter mais agilidade. Uma vez que a gente montou uma boa postura, uma vez que a gente tem uma boa digitação no instrumento, a gente precisa ir aos poucos construindo velocidade e destreza. E a primeira coisa, a primeira grande dica assim, que mudou a minha vida na hora de tocar e que eu sempre passo para os meus alunos é otimização de movimentos. O que é que eu gosto de falar? Na música, na hora de tocar, a gente é um pouco preguiçoso. A gente precisa ser um pouco preguiçoso, mas no bom sentido. Calma lá, não estou dizendo que não é para a gente estudar. A gente precisa ser preguiçoso no sentido de que você tem que sempre buscar ter o máximo de resultado fazendo o mínimo de esforço. Porque se a gente faz muito esforço, se a gente faz muito movimento, primeiro, a gente gasta energia de maneira desnecessária e segundo, a gente se cansa mais rápido. A gente não consegue tocar por muito tempo e a gente chega a um ponto que a gente não consegue evoluir porque a gente está gastando muita energia. Como assim? Imagina que eu vou tocar uma sequência de notas e eu faço essa movimentação com os meus dedos. O que eu fiz basicamente, até me perdi um pouquinho, que eu não estou nem muito acostumado a tocar desse jeito, mas o que eu fiz basicamente foi levantar muito os meus dedos, fazer movimentos exagerados. Quando a gente faz qualquer movimento exagerado, primeiro a gente está gastando energia, que a gente tem que levantar muito os nossos dedos para tocar qualquer coisa, e segundo, a gente não consegue tocar com agilidade. A gente não consegue, a gente desgasta toda a nossa postura. Então, por exemplo, por outro lado, se eu toco dessa forma, tem uma digitação bem mais precisa, bem mais natural, bem mais leve, justamente porque eu estou otimizando os movimentos. Então uma coisa muito boa para fazer, para se pensar, é sempre fazer isso. Vai levantar os dedos, toma muito cuidado para os dedos não ficarem muito levantados. Principalmente quem está começando, tem essa tendência muito forte de levantar muito os dedos na hora de tocar. E primeiro, a nossa forma de tocar fica barulhenta, que a gente vai batendo com muita força nas chaves. E segundo, a gente não consegue tocar muito rápido. Chega um ponto que a gente não consegue justamente porque tem todo esse caminho para os nossos dedos seguirem. Então, na hora de tocar, os dedos que não estão sendo utilizados ficam levemente levantados. A gente não levanta muito, não deixa encostado também, porque a flauta é super sensível, pode ser que a gente aperte sem querer. E até nessas flautas vazadas, deixar perto afeta a afinação, mas eles ficam aqui em cima. Precisou? Eles descem de forma relaxada. Então a gente toma muito cuidado para não ficar fazendo movimentos exagerados, porque a gente pode se perder e a gente não tem agilidade. Esse é o primeiro ponto para tocar de forma mais rápida, otimizar movimentos. Segundo ponto é fazer a prática correta. E como deve ser feita a prática de velocidade? Ela deve ser lenta,
consciente e progressiva. Estudo de velocidade pode parecer uma coisa sem sentido, uma coisa contra-intuitiva, mas para a gente estudar, para a gente começar a tocar rápido, a gente precisa começar estudando lento. Por quê? Velocidade nada mais é do que um processo físico, um processo motor. A gente vai estudando e aos poucos a gente vai ganhando mais destreza, porque os movimentos são os mesmos. O movimento dos dedos vão ser sempre os mesmos. Mas a gente precisa trabalhar devagar para os nossos dedos entenderem o que eles têm que fazer, para eles adquirirem resistência, força e coordenação de cada movimentação que eles vão fazer e para a nossa mente entender essas movimentações. Se um desses pontos não estiver bem alinhado, a gente não consegue tocar rápido. E algumas vezes a gente não consegue nem mesmo tocar. Então a gente precisa estudar devagar e gradualmente ir aumentando a velocidade. Justamente para que esse processo ele seja consciente, a gente tenha uma base sólida. Porque se a gente começa a estudar rápido, vai meter o louco, quero tocar rápido, vou estudar só rápido para tocar na maior velocidade possível, a gente corre o risco de só conseguir tocar rápido. Não sei se já aconteceu com você, eu já tive alguns alunos que chegavam tocando super rápido, quando eu pedia para diminuir a velocidade não conseguiam, porque eles se acostumaram a tocar só daquele jeito. Quando se a gente começa a tocar lento, começa estudando devagar e vai aumentando a velocidade, esse processo fica muito mais constante, fica muito mais consciente, a base fica muito mais sólida. Então sempre que você for estudar passagem de nota, vamos imaginar, a gente vai tocar uma escala de Dó maior, que seja. Você quer adquirir agilidade nessa escala. Primeiro passo é tocar super devagar. Muito devagar, como se fosse um estudo de nota longa mesmo. E depois a descida também. E esse estudo não é para ser feito de qualquer jeito. Não é para a gente fazer esse estudo pensando em boleto para pagar, pensando no que a gente vai almoçar, pensando na roupa que a gente deixou no varal. Esse estudo é para ser feito de forma consciente. E aí a gente precisa falar de intenção. A gente sempre tem que ter uma intenção por trás de qualquer exercício, qualquer estudo que a gente faça. E a intenção desse exercício, nesse caso, vai ser focar na digitação. Então você vai fazer esse estudo, pega a sequência de notas que você tem dificuldade, faz esse estudo prestando atenção na movimentação de cada dedo. Então presta atenção em cada um e verifica os dedos que você precisa movimentar para cada sequência de notas. Porque é isso que vai fazer você ter mais autonomia, mais confiança na hora de tocar. Essa certeza, essa clareza de quais movimentos você precisa fazer. Porque se você precisa parar para pensar nisso na hora, provavelmente você vai errar na hora de tocar. Provavelmente você vai passar perrengue e vai ter dificuldade. Então, esse foi o segundo ponto. Relembrando, primeiro ponto do manual da digitação eficiente. Entender como fazer uma boa postura. Segundo ponto, entender como ter agilidade, entender o que você precisa fazer para tocar de forma mais rápida. E terceiro ponto, passagens de notas. Quando a gente fala de digitação, sempre vão ter algumas passagens de notas, sempre vão ter algumas sequências que vão ser mais difíceis de fazer. E é nelas que a gente precisa trabalhar, que na maioria das vezes são elas que estão travando a gente. E para quem não sabe, passagem de nota é quando a gente muda de uma nota para outra e a digitação não sai certa, o dedo se embola, a gente tropeça, o som não sai. E a flauta tem algumas passagens que são bem difíceis, bem desafiadoras, que a gente precisa trabalhar em cima. Então eu vou pegar como exemplo uma passagem de notas, mas você pode aplicar em qualquer passagem de notas que você tenha dificuldade. Que esse exercício aqui serve muito bem para isso. Vamos imaginar que eu quero melhorar a minha passagem de notas entre as notas Dó e Ré da segunda oitava. Então essa passagem vem aqui. Essa passagem de notas é o pesadelo dos flautistas. Por quê? A gente muda todos os dedos. Então a gente inverte tudo. Então ela é super difícil de fazer. Vamos dizer que eu estou com dificuldade dessa passagem. Primeira coisa do nosso passo a passo para trabalhar a passagem de notas é, primeiro, separar as notas. Segundo, mentalização. Então na primeira etapa você não vai nem mesmo pegar na flauta. Não vai soprar, não vai fazer nada. Você vai mentalizar. Então imagina, pensa comigo. Quais dedos eu preciso para tocar nota Dó? Preciso do indicador da mão esquerda e eu preciso do dedo mínimo da mão direita. Perfeito, pensei.
Agora imagina que você está tocando essa nota. Imaginou? Agora você faz o mesmo exercício no Ré. Quais são os dedos que eu preciso? E se imagine tocando essa nota também. Não precisa fazer nada com a mão, só imagina. Imagina a sensação dos dedos, imagina a movimentação dos dedos, imagina a sonoridade da nota, imagina que você está tocando. Vai ser uma mentalização mesmo. Agora imagina que você está trocando entre essas notas. Dó e Ré. Dó e Ré. Perfeito. Fez essa mentalização, segundo passo, você vai fazer digitação sem um instrumento. E, para isso, o que é que você vai fazer? Digitação sem um instrumento. Você vai colocar sua mão na coxa, no peito, numa mesa e imaginar essa digitação. Pode ser no ar também, uma flautina imaginária. Dó, Ré. Dó, Ré. A visualização dos dedos não vai ficar muito precisa, porque a gente não está segurando nada, mas eu preciso que aqui dentro esteja muito preciso, muito bem claro e entendível. Então, Dó, Ré. Dó, Ré. Fica fazendo isso alguma vez. Não é para ficar o dia todo só nisso também, afinal a gente não vai tocar assim. Mas começa desse jeito. Imaginando mesmo que você está tocando essas notas. É para imaginar, de verdade. Olha, só a Lanira comentou, acho difícil Dó 3 pro Mi. Perfeito! Eu vou passar esse exercício todo e depois eu mostro como ele pode ser feito para intervalos maiores, tá bom? A gente já vai ver ele. Então, primeiro passo, mentalização. Segundo passo, digitação sem o instrumento. Terceiro passo, digitação com o instrumento. Perceba que até aqui a gente ainda não está tocando. A gente não soprou nenhuma vez. A gente só está fazendo o processo de entender o que... A gente só está fazendo o processo de entender esses processos. Entender o que a gente precisa fazer. Então, a gente mentalizou, a gente treinou sem o instrumento, agora a gente vai pegar a flauta e a gente ainda não vai soprar. A gente só vai mentalizar novamente. Na verdade, perdão, a gente só vai fazer a digitação. Então vamos lá. Dó, Ré. Dó, Ré. Bem devagar e bem consciente. Dó, Ré. Dó, Ré. Faz isso algumas vezes. Se você não conseguir fazer verbalizando enquanto você faz a mudança de notas, provavelmente você não vai conseguir tocar. Então faz esse estudo até você conseguir e ficar confiante de fazer isso. Dó, Ré. Se preferir, você pode só fazer a passagem falando na cabeça. Depois você verbaliza. Dó, Ré. Dó, Ré. E, por fim, o último passo é tocar. Aí a gente já não vai mais poder falar, mas você vai falando na sua mente. Então, primeiro as notas individuais, Dó e Ré. Depois, uma depois da outra. Se não sair confortável, se não sair de forma limpa, se não sair de forma precisa, volta uma etapa, treina só a digitação, ou então vai tocando as notas individualmente e fazendo esse processo aos poucos, tá bom? Não precisa ter pressa. Depois, o que você vai fazer é repetir esse processo, colocando qualquer passagem de notas que você tenha dificuldade e adicionando outras notas se existirem. Então, por exemplo, se você estiver tocando uma frase que tem Dó, Ré, depois o Mi, uma vez que você fez a passagem do Dó e do Ré, você adiciona a nota Mi. E vai adicionando quantas notas você preferir. Aí se a passagem do Ré para o Mi estiver difícil, você vai fazer esse exercício, esse passo a passo, só nessa passagem. Esse é um exercício que eu passo, que é exclusivo para os meus alunos. Curso particular, a gente geralmente faz esse com os meus mentorados, porque ele realmente ajuda a gente a adquirir consciência. Esse processo de tocar mais rápido, de ter uma digitação mais eficiente, é tudo sobre consciência. É tudo sobre a gente entender o que a gente precisa fazer, porque uma vez que você entende o que precisa fazer, esse processo fica muito mais fácil, muito mais tranquilo, muito mais confortável, porque você entendeu o que tem que fazer. Na maioria das vezes a gente não consegue tocar justamente por não ter entendido, por não ter esse entendimento tão claro.
Então, esse momento pode parecer um pouco estranho, pode parecer um pouco sem sentido. Ah, eu tenho que ficar mentalizando, parece uma coisa muito espiritual, muito emocional, muito abstrata, mas ajuda. A gente precisa de consciência para conseguir tocar. Então, esse foi o terceiro passo, como trabalhar passagens de notas. E pegando como exemplo o comentário do Solo Lira, ele falou que acha difícil o Dó 3 para o Mi. No caso, você está aqui ainda, meu querido, seria o Dó 3 para o Mi da terceira oitava ou o Dó 3 para o Mi da segunda oitava? Para qual desses dois que a gente caminharia? Porque dependendo de onde a gente vai, a forma de soprar vai ser um pouquinho diferente. Aí já não entra com digitação, mas eu dou algumas orientações breves aqui para você. Então, vamos imaginar que a gente vai fazer a passagem do Dó para o Mi da segunda oitava. Se a gente for fazer essa passagem do Dó para o Mi da segunda oitava, primeira coisa é achar as duas notas. Então a gente vai achar só o Dó, depois o Mi da segunda oitava. Passa um tempinho só achando essas notas. A base tem que estar muito sólida para a gente conseguir fazer esse processo. Se a base não está sólida, se a gente não está com uma boa base, uma boa fundação, a gente não consegue tocar inicialmente. Então acha essas duas notas. Uma vez que você achou essas duas notas, você vai fazer esse mesmo estudo que a gente fez. Então a gente vai verificar quais são os dedos que a gente precisa para tocar. Dó da terceira oitava, a gente tem essa digitação. Indicador da mão esquerda, dedo mínimo da mão direita. Já fiz uma fotografia aqui na minha cabeça. Mi da segunda oitava, a gente tem indicador, médio, anelar e polegar da mão esquerda. Indicador, médio e... era Dó grave, Mi grave. Perfeito, a gente já vai falar sobre isso. Então, vamos imaginar... Seria isso aqui, então? Dó grave e Mi grave. Você confirma para mim, por favor? Mas percebam que uma vez que a gente entende o passo a passo, uma vez que a gente entende o que a gente precisa fazer, é só aplicar novamente, dependendo do contexto, dependendo da passagem de notas que a gente tem para fazer. Então, independente das notas que a gente sempre vai fazer os mesmos processos desse passo a passo. A gente vai entender as notas, a gente vai entender a digitação, a gente vai praticar a digitação sem tocar no instrumento e depois a gente vai praticar tocando. Sempre de forma devagar, sempre respeitando o nosso ritmo, respeitando esse processo e buscando uma boa técnica e uma boa sonoridade. Afinal, não adianta nada tocar de qualquer jeito. Então, Dó grave para o Mi grave. Isso, confirmou para mim. Então, vai ser essa transição bem aqui. Uma transição chatinha de fazer. Como a gente pratica? Primeira coisa, você vai mapear para mim quais são as notas que você toca e como é a digitação delas. Depois, você vai mapear para mim quais são os dedos que se movimentam. Então, nessa transição do Dó para o Mi, a gente vai movimentar 3 dedos. O mínimo, o anelar e o médio. Você vai percebendo só a sensação desses dedos e a gente vai começar esse processo de mentalização. Então, imagina para mim que você está fazendo essa transição. Está tocando o Dó, todo fechado. Depois o Mi. Levantou, mínimo, anelar e médio. Imagina que você está fazendo só essa transição. Só ela. Fez essa transição, fez essa troca mental, você vai praticar sem um instrumento. Então, lembrou da nossa flauta imaginária, levantou os 3 dedos, desceu. E enquanto isso, você tem que estar o tempo todo imaginando. Mentaliza mesmo, é para pensar que você está tocando. Fez assim, percebe que os dedos já vão querer se movimentar, você pode sentir o formigamento, porque você já tem essa sensação muito bem clara, muito estabelecida. Depois, a gente vai vir para digitação no instrumento. Então, fez o Dó grave, levantou os 3 dedos. Fez o Dó grave, levantou os 3 dedos. Dó grave, Mi. Dó grave, Mi. Dó, Mi. Lembrando sempre de verbalizar enquanto você toca, para ficar muito claro. Perdão, estava até levantando os dedos errados. É mínimo e anelar. Estava fazendo um Fá, meu Deus. Então, Dó grave, Mi. Dó grave, Mi. Dó grave, Mi. Dó, Mi. Dó, Mi. Depois, a gente vai tocar.
Primeiro a gente toca as notas individualmente. Respeitando seu ritmo, respeitando esse processo, buscando uma boa sonoridade. Deixou essa base bem sólida, você toca as notas em seguida, de forma ligada, sem articulação. Então, pode ser mais devagar, pode ser mais rápido, você vai vendo o que é mais confortável, o que é mais seguro para você, tá bom? Mas o foco sempre vai ser uma boa sonoridade. Depois disso, tem uma última etapa que eu ainda não falei, que é análise e autoavaliação. O que é que você vai fazer? Você tocou, você vai perceber, você vai parar para pensar um pouco e refletir o que é que saiu bem, o que é que não saiu bem, o que é que a gente precisa corrigir. Então, por exemplo, essa passagem de dó grave para mi, o que é uma coisa muito comum de acontecer falando só de digitação. É comum um dos dedos levantar antes e a gente acaba tocando uma nota a mais, então acaba ficando um trenzinho no meio da passagem. Então, não sei se está acontecendo com você, mas é uma coisa super comum de acontecer. E quando isso acontece, o que é que a gente precisa fazer para trabalhar, para corrigir isso? Estuda devagar, estuda lento, volta algumas etapas, faz só a digitação, até ficar um processo mais natural. A gente precisa que os dedos levantem ao mesmo tempo. Isso você vai adquirindo com prática, com paciência e principalmente com dedicação e constância. Lembrando que é um processo de construção, não vai acontecer da noite para o dia, mas com certeza vai acontecer. Os resultados sempre vêm para quem estuda de forma certa, para quem tem um propósito e para quem não desiste e mantém essa constância. Tá bom? Então, esse processo de estudo, nessas etapas, ele vai ajudar você a adquirir uma digitação mais eficiente, mais precisa, mais leve, para qualquer região do instrumento. Qualquer região da flauta, qualquer passagem de notas. Então, esse estudo, você pode pegar ele e aplicar independente da região que você esteja tocando. E aí, isso quando a gente fala só sobre digitação. Quando a gente fala de forma de soprar, de flexibilidade, de sonoridade, algumas coisas vão mudar, mas falando só sobre a digitação, você pode pegar esse processo para estudar qualquer passagem de notas. Então, a partir de agora, você está com a faca e o queijo na mão, está com a vara de pescar e a isca, você pode estudar qualquer região que você quiser, pode estudar qualquer passagem de notas para resolver as dificuldades que você tem com a flauta. Lembrando que isso daqui é uma orientação básica, é assim um guia um pouco abrangente, um pouco geral para você conseguir resolver esses problemas de forma um pouco mais rápida, para não passar tanto perrengue. Mas isso não dispensa o acompanhamento de um professor, não dispensa o acompanhamento de um mentor, porque um mentor pode, de repente, perceber alguma passagem de notas que você está fazendo de forma errada, alguma digitação estranha, alguma tensão, alguma postura incorreta das mãos que você pode, de repente, não estar percebendo, e também pode verificar alguns atalhos, algumas coisas que você pode fazer aplicadas à sua forma de tocar, que vão fazer você entender todos esses processos de forma mais rápida. Então eu aconselho que você tenha o acompanhamento de um bom mentor, de um bom orientador, que você tenha essa mentoria do seu lado, justamente para você aprender de forma mais tranquila, de forma mais leve e sem passar tanto estresse e tanto perrengue, tá certo? Então, esse foi o nosso guia da digitação eficiente. Ah, tem uma quarta coisa, antes que eu me esqueça. Quarto passo, depois que a gente fez todas essas nossas etapas, é entender que é uma questão de tempo e ter paciência. Então, se você fez essas 3 etapas, não conseguiu de primeira, não desista. Calma, não fica nervoso, não se frustra, não precisa duvidar de você, não precisa achar que você é horrível, que você não consegue tocar, porque é um processo de construção. Você não vai conseguir tocar rápido, você não vai ter agilidade da noite para o dia. Isso não vai ser da noite para o dia, isso leva um tempo, é um processo. Então, tenha paciência, respeite o seu ritmo, tenha paciência para plantar, para depois colher os frutos e não desista, mantenha a constância, que eu tenho certeza, como eu disse, os resultados sempre vêm para quem estuda da forma certa, para quem tem um propósito e para quem sabe onde quer chegar. Então, entenda que é uma questão de tempo, entenda que é uma questão de construção e tenha paciência. Não espere que os resultados vão acontecer da noite para o dia, porque eles não vão, mas eles com certeza vão acontecer. Eu garanto para você. Então, só passando para relembrar, Manual da Digitação Eficiente em 4 etapas. Primeira etapa, entenda como fazer uma boa postura das mãos. Segunda etapa, entenda como você precisa estudar para ter mais agilidade na hora de tocar.
Terceira etapa, entenda como trabalhar passagens entre notas para você conseguir focar diretamente nas suas dificuldades. E quarta, e talvez mais importante, entenda que é questão de tempo. Entenda que é um processo de construção, entenda que, acima de tudo, você precisa respeitar o seu ritmo e precisa respeitar esse processo, que é demorado, é um pouquinho longo, mas sempre acontece. Então, esse foi o nosso manual da digitação eficiente, esse era o conteúdo que eu tinha para passar hoje. Muito obrigado para você que ficou até aqui, muito obrigado para você que interagiu, muito obrigado para você que está vendo no replay. Mas não sai ainda que eu tenho uma coisa para falar para você, eu tenho um convite e uma proposta. Caso você esteja começando do zero, então caso você queira entender sobre digitação de forma mais precisa, com acompanhamento, comigo do seu lado, para explicar o que você tem que fazer, para ver você tocando, para entender como você pode alcançar os seus objetivos de forma mais rápida, eu tenho duas propostas para você, dois planos, na verdade, que eu tenho certeza que podem te atender. Primeiro, caso você esteja começando do zero, caso você esteja perdido na flauta, então já toca um tempo, está no nível iniciante, mas quer dar o próximo passo, quer aprender com mais segurança, mais confiança, treinar mesmo a sua base para conseguir tocar as músicas que você gosta, para conseguir ter segurança no seu som, tocar com um som bonito, eu tenho um curso chamado Flauta Elementar, que é perfeito para você que está começando e está meio perdido, ou já toca e quer ter essa segurança, quer ter essa autonomia. Nesse curso você vai aprender a tocar sua primeira música em até 2 meses, começando do zero. Você vai ter uma série de aulas gravadas, materiais de apoio, meu acompanhamento, para você realmente aprender a tocar de forma confiante, com segurança e leveza, sem precisar estudar o dia inteiro, sem precisar de um monte de métodos e exercícios. Se você tem uma rotina corrida, se você não consegue ter muito tempo para estudar, tenho certeza que você vai conseguir, porque eu tenho alunos, eu tenho alunas que têm uma rotina corrida e estão conseguindo alcançar frutos maravilhosos com esse curso. Então, esse é o primeiro, Flauta Elementar. Se você quiser um acompanhamento mais direto, um acompanhamento individual comigo, onde eu vou estar do seu lado toda semana para ver você tocando, tirar suas dúvidas, fazer um cronograma personalizado para você, eu tenho algumas vagas disponíveis na minha mentoria individual, que é uma mentoria onde a gente se encontra uma vez por semana, ao vivo, e onde eu tiro todas as suas dúvidas e atendo você de forma individual, 100% exclusiva e personalizada. Estou com algumas vagas disponíveis. Como esse é um modelo de... Como essa é uma mentoria que ocupa mais do meu tempo, as vagas são limitadas, então se você tem interesse, no link na minha bio vai ter um botão para você conhecer mais do Flauta Elementar e vai ter um botão para você preencher um formulário de aplicação para essa mentoria. Preenchidas essas informações, eu vou dar uma lida, vou acompanhar e se tudo estiver certo, eu vou entrar em contato com você, tá bom? Obrigado, professor. Que isso, meu querido, eu que agradeço. Obrigado por ficar aqui comigo, obrigado pelo comentário, obrigado pela interação. Espero que eu tenha conseguido auxiliar você de alguma forma. Pratique esse exercício e depois conta pra mim como é que foi pra você, tá bom? Se você conseguiu melhorar essa transição, se você tem alguma outra dificuldade com digitação, que qualquer coisa a gente vai se falando, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Uma boa sexta-feira, um bom fim de semana e a gente se vê na sexta-feira que vem no próximo episódio do Falando de Flauta. Tchau, tchau!